viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, mentora de comunicação, venda, business, de desenvolvimento pessoal, e esse podcast é feito para você, imigrante como eu, que saiu do Brasil ou foi para qualquer lugar do mundo, em rumo prol de um sonho, querendo viver uma experiência, querendo ter mais qualidade de vida com a família, querendo mais segurança, querendo um monte de coisa. Mas no meio do caminho tem várias coisas que ninguém nunca te contou que ia acontecer, que você nem imaginava. E que se você imaginasse, talvez não teria saído. E eu tô aqui para te dizer uma boa notícia. Aqui nesse podcast, através de pessoas reais, você vai ver que vale a pena e que dá sim para sonhar e realizar. É só viver o processo. E hoje eu tô com uma pessoa, se prepara, porque você sabe que nessa mesa só vem os tops. Ele tem só quase 2 anos de Estados Unidos, mas já morou 4 anos em Portugal. Ele tem várias coisas para compartilhar com a gente. É casado há 15, tem 3 filhos e muita história para contar. Então fica até o final, que no final acontecem as melhores coisas. E já se inscreve no canal, porque você sabe que toda semana, de segunda e de quinta, vai ter episódio novo. Então já se inscreveu? Então bora receber o Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu sim. Cara, eu que agradeço. Sua disposição em estar aqui, bater esse papo aqui, a casa é sua. Legal. Pode compartilhar, né? Você é livre para falar. Somos livres, só sou eu, você e a humanidade que vai assistir depois. Muito bom, muito bom. Me conta como é que foi isso? Você já morou em Portugal, já morou aqui, já vi que é inquieto, né? Me conta. Primeiro, obrigado, assim, parabéns por esse propósito. E realmente muita gente se sente sozinho, então ter uma ferramenta de acesso para que possa tocar novos corações e poder esse coração sentir que pode, que é capaz, que ele não está sozinho, muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Esse projeto não foi meu, né? A ideia não foi minha. Foi um download que veio por uma missão. Então, nós estamos aqui com pessoas que eu gosto que são histórias reais. Isso. A gente assiste um filme e fala, legal, mas a pessoa estava no filme. Só que nessa cadeira já ouvi cada história de filme, viu? Imagino. E é legal que a gente, como você falou, né? Eu não estou sozinho. Quer dizer, tá difícil para mim, mas não é só esse desafio, não é só meu. Isso. Dá para vencer. Perfeito. E como é que você resolveu sair do Brasil? Me conte essa história. Essa história, meu pai, ele é professor universitário e ele foi fazer mestrado, doutorado, então nesse caminhar a gente acabou sempre saindo da cidade. E no doutorado dele nós fomos para Portugal. Então eu estive morando lá dos 10 aos 15 e exatamente como a Europa é tudo muito perto e eu... Que delícia. É maravilhoso. Ai, viajou a Europa inteira. Exatamente. É uma das coisas que eu era escoteiro, então acabou abrindo muitas portas, muitas maneiras de pensar. Que legal. E o que você tira dessa experiência da Europa, então? E outra coisa que você falou que é bem legal, né? Escoteiro. Então, você tinha toda uma estrutura, toda uma maneira de conduzir. Não era um jovem comum. Não. Eu falo assim que Deus cuidava de mim, eu nem sabia, né? Que legal. Mas, assim, era um cuidado muito grande, por quê? Porque ele proporcionava viajar, que é uma coisa que eu sempre gostei. Natureza, que também sempre gostei. E aí eu pude entender que a gente tem o mundo está aberto. As fronteiras são nós mesmos que colocamos. Então, esse medo de sair dessa zona de conforto, dessa zona de segurança... Que legal. Deus me deu essa oportunidade para eu entender que, na prática, isso não era uma barreira. Entendi. Então, ele me possibilitou voltar depois para o Brasil e entender que estava aberto. E como é que esse jovem, né, com essas experiências tão diferentes, transculturais, com natureza, com tudo, é uma estrutura diferente. Como é que foi voltar para o Brasil? Como é que é a cabecinha? Porque seus amigos eram completamente diferentes da estrutura que você estava vivendo. Perfeito. Isso é uma coisa que eu acabei descobrindo na prática, porque eu morava numa cidade pequena, hoje tem 450 mil habitantes, mas o clube e a escola ficava assim, um quarteirão para baixo e 2 quarteirões para cima. Eram os mesmos amigos, era a mesma roda. Então, quando a gente vai para outro país, que tem uma cultura diferente, onde, principalmente, apesar da mesma língua, os portugueses eles são mais fechados. Hoje tem muito brasileiro lá, mas na época não tinha. Então, assim, eu demorei 2 anos para fazer tarefa na casa de alguém. Olha aí. E um brasileiro menino, que é totalmente solto, digamos assim. Nossa, deve ter sido impactante, hein? Foi.
Sabe, quando eu fui para Portugal, contar uma coisa para você, eu pensei, tranquilo, né? Primeiro lugar que eu fui para resolver uma questão, nunca tinha saído do Brasil. Português, Portugal, normal. Tranquilo. Eu saí do aeroporto, já não entendi o que a pessoa falou, porque era muito rápido, Aí eu cheguei, e aí eu falei, espera, calma, deixa eu entender isso aqui. Aí cheguei no hotel, estava escrito assim, informações, recepção. Recepção? Eu tinha fila nas informações, eu fui na recepção, que era a recepção. Falei, o negócio que eu sabia é que eu tinha que ser muito educada, que eles eram mais formais. Até aí, para mim, ok, eu nunca fui de falar muita gíria e tal. Acho que, boa noite, senhor, você pode me dar uma informação? Assim, né? Toda educadinha, ele me olhou com uma cara assim, ô idiota, aqui é recepção, a informação é ali, eu não vou te dar informação. Aí eu, desculpa. Por eu ser tão ignorante. Porque ele falou assim, ele olhou para mim com uma cara indignada, só faltou falar, não, você é burra? Aqui é recepção. A informação é ali, não vou te dar informação. Aí eu, desculpa, como que eu não pensei nisso? O senhor me desculpa. Eu já levei uma na primeira. Passada uma semana, não sei como foi para você, para mim foi bem desafiador assim. Hoje é engraçado, né? Hoje é engraçado. Passada uma semana eu fui numa casa, eu amo pastelzinho de nata. Amo. Pastel de Belém ali. Amo. E eu fui fazer a besteira de ir para Belém. Aí eu não queria experimentar outro. Porque eu já era um tiro certeiro. Pastelzinho de nata era maravilhoso. Cheguei lá numa doceira, não sei como é o nome, não lembro. Aí eu disse assim, ó, o que é isso aqui? Sabe aquele... A vitrine. A vitrine. Aí ele olhou para mim e falou, ora pois, vidro. Mandei o pastel de nata. Tinham vários doces, né? Aí, tipo, toda vez eu pedia de nata. Eu falei, eu tenho que experimentar algum outro. Sim. Mas eu amava pastel de nata, já é um tiro certeiro e tal. Aí eu fiz assim, né, tio? A vitrine, eu... O que é isso aqui? Toda educada, oi, boa tarde, tudo mais. Senhor, por gente, o que é isso aqui? Ora, pois, vidro, né? É burra? Aí eu falei, desculpa, o que tem dentro do vidro? Então, é um jeito diferente de pensar. Eu tenho várias, assim, eu vou deixar você falar, porque senão eu fico até amanhã contando, porque foi muito impactante para mim. Portugal, eu amo um Brasil gostoso, assim, limpo, organizado. Amo a Europa, né? Amo a Europa. Mas foi uma experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer. Tipo, a burra em Portugal, né? Nós somos muito carismáticos. Eu lembro que vários estrangeiros iam para minha cidade e a gente se virava para falar a língua. As Eles formações, nem os cursos tinham, que a né? gente tem. Eles não. Faz esforço nenhum para nada. Esforço nenhum para nada. Então, isso é muito... É aquilo. Então, quando você chega com um jeitinho brasileiro, muito, Não adianta. Né, flexível, comunicativo... Não, você é um estrangeiro, você é fora e você vem falar com essa gíria. Nossa, é inconformável. Então, por isso que eu tô falando, imagina um jovem, Não. numa idade tão importante. Se demora para se adaptar. Por exemplo, 2 anos fazer uma tarefa na casa de alguém. Eu acho que antigamente eu pensava que fosse um defeito, mas Deus me deu uma skill, uma habilidade de eu ser uma resiliente. Então, eu não me recordo, tem várias histórias assim, mas não de uma forma negativa. Eu lembrava que demorava para fazer e tal, mas eu ia para rua brincar, eu ia sair sozinho, eu ia pro escoteiro, que eu quero Se adaptava. Exatamente. Entendi. Então, essa adaptação foi. Mas, claro, a idade também ajuda, porque quando você está numa escola... Você não leva tanto assim, né? A escola, o dia inteiro lá, eu saía às 5 horas da tarde. Então, tinha desde costurar até fazer coisas de Nossa, que madeira. legal! Então, um curso, tinha inglês, tinha francês. várias habilidades foram trabalhadas ali. Não muito assim, mas foram iniciadas. E aí, acabava conversando com o pessoal. E, obviamente, como brasileiro, a gente não ficava com o pessoal mais tranquilo da sala. Então, ficava com os que se comunicavam. Semelhante atrai semelhante. Isso pode ser bom, pode não ser. Ok. Perfeito. Semelhante atrai semelhante. Mas se virou. Mas me virei, exatamente. Me virei e trouxe essa necessidade, essa necessidade não, mas assim, esse dinamismo prazer de conhecer o novo. A E minha aí esposa voltou... fala que eu falo assim, tem uma coisa diferente? Chama o Marcelo. O Marcelo vai comer coisa diferente. Entendi. Vai provar coisa diferente. Legal. Eu gosto. E você aí voltou para a cidade que você estava, Perfeito. jovem, mas a cabecinha já tinha expandido, né? Já. Mesmo sem saber. Pensei em saber, porque teve uma outra coisa que foi um marco muito grande antes de voltar, que o meu padrinho foi para passear lá. 10, 15 dias. Ele falou, você não quer ir comigo? Eu falei, claro. Né? O Ranca estava com uma bota de gesso, que eu tinha quebrado o pé. Eu falei assim, eu vou até arrancar essa bota de gesso, porque eu vou com você, eu não vou de bota de gesso. Então a gente pôde viajar muita coisa. Uau, Subiu tudo, foi até para Itália, para França. Então a hora que eu voltei,
Foi legal, porque uma cidade muito boa, tinha um aconchego, mas eu sempre fiquei... Tem algo. Faniquito, bichinho quando pica. Tanto que eu me acabei decorrendo, voltei lá, faz essa amizade muito fácil, né? Então, voltei para um grupo muito fácil. No Brasil, se torna muito fácil. Eu entrei para a faculdade, né? Eu sou formado em fisioterapia, de base. Mas quando eu estava já no segundo ano, eu já sabia o que eu ia fazer depois. A minha ideia era ir para a Austrália. Uau! E eu sabia tudo da Austrália, que ela dava uma assessoria de 6 meses para você ter a profissão de fisioterapeuta lá. E toda a assessoria, tudo que dava. Só que os nossos planos não são os planos de Deus. Então, apesar de ter todo um planejamento de sair, aí eu conheci minha esposa, a Dai, e aí aquilo tudo foi entrando, foi me deixando lá, né? Até o tempo que eu falei assim, não, eu preciso casar, né? A gente faz residência, a gente foi para uma cidade vizinha. Ela falou, não, termina de estudar primeiro, depois a gente casa. Uma mulher tranquila. Tranquila. E eu já querendo, eu falei assim, não, meu mestrado só vai ser assim, já sabe com o título Ajuda a Vida, né? E aí, automaticamente, foi o tempo passando e foi lá que eu acabei ficando, foi criando minha clínica, a gente ficou 20 anos lá no Brasil. Uau! Uma clínica que foi um presente de Deus, entrei como funcionário, em 50 metros quadrados, e se tornou sócio com as outras sócias. Legal. Chegou a 500 metros. Então, assim, uau! Foi um plano, um cuidado de Deus que aqui eu vejo e falo assim, olha, parece que Deus usou as habilidades para poder também cuidar dos outros. Porque não era um plano meu. É verdade. Nunca é sobre mim, é sempre sobre o próximo, né? O quanto eu vou contribuir para o próximo. Isso. E eu pude entender isso aqui. A hora que que eu legal. falei assim, cheguei assim e falei, mas e se desfizer de tudo isso? Desfez? Não é uma coisa que me pegava, que me amarrava. E nesses 20 anos, eu comecei a vir para cá. Vim passeando, né? Vamos pra Disney, né? As crianças, aquela história. E chegou uma vez que eu tive um burnout. Ai, eu super entendo. Eu me via dando aula, viajava bastante no Brasil, estudando bastante, a clínica bem. Eu falei, mas como é que pode? A minha vida vai ser isso? E tá tudo bem? Eu falei, não é isso que eu quero. E daqui 5, 10 anos? O que eu tenho para isso? É isso que eu tô vendo, o pessoal mais velho fazendo? Não. E nesse burnout, eu falei assim, vamos para os Estados Unidos. Eu deixei as pequenas lá com o vô e com a avó, e eu e a Dai viemos aqui fazer 12 dias de estágio de andar. Vamos visitar a clínica, vamos fazer. Então eu fui para Jacksonville, fui na Clínica Mar, visitei várias clínicas, eu falei assim, legal. Gostei disso aqui. Então acho que dá para fazer. Eu falei assim, então eu quero ir para os Estados Unidos, então. A Dai olhou e falou assim, não sei o quê. E ela sempre teve muito com os pais dela. Ela falou, não. Eu sei que demorou 4 vezes que a gente veio para construir esse pensamento dela e ela topar. Uau! E aí, uma vez que ela topou, a gente fez toda a parte burocrática. A gente optou por fazer por lá. 2 motivos. Porque lá é onde vinha a renda. E segundo, porque eu não ia levar todo mundo para um desconhecido. Certo, né? Só que ninguém te conta, né? Ninguém te fala. Fala assim, tudo bem, mas eu vou lá, dou um jeito, faço um ajuste de status, faço alguma... A brincadeira é um pouco mais embaixo, a hora que você chega aqui. Tudo bem, eu já vim com os documentos de lá, mas mesmo assim, aqui o jogo é outro, o nível é outro, a conversa é outra. Os Estados Unidos, os fortes, né? Só os fortes sobrevivem. Eu falei exatamente isso. Hoje o meu olhar para o imigrante, independente de como ele chega, se ele está aqui, é um outro nível de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a resiliência que a vida lhe deu não é a resiliência de um mestrado, um doutorado. Nunca. A experiência daqui... eu sempre falo assim, a pessoa para vir, ela já me mostra que é uma pessoa diferenciada. Porque para a pessoa enfrentar... não é simples. Para alguns é simples a documentação. Por exemplo, visto de turista. Para mim foi, graças a Deus, tranquilo. Mas eu já entrevistei pessoas aqui que tentaram 13 vezes. Eu já entrevistei pessoas que vieram pelo México. Eu falo, meu pai, a pessoa... Enfim. Uma coragem. Então, a pessoa sair da zona de conforto dela lá. Mas era ruim no Brasil. Era, mas era confortável. Você conhecia o idioma, você sabia o que ia acontecer, você tinha família por perto. Então, um imigrante já me mostra que é uma pessoa ousada, no mínimo.
Um imigrante que persiste, ele realmente é diferenciado. Isso. Porque as coisas mais simples se tornam, às vezes, grandes desafios. Perfeito. E ainda uns vêm com documentação, outros sem, uns com dinheiro, sem dinheiro. É desafiador para todo mundo. Porque cada um tem a sua particularidade e o que pega de forma diferente. E aí, como é que foi a sua adaptação? Então, nós chegamos, a gente veio, saiu tudo o documento, foi uma história à parte, essa liberação de documento, que foi surreal. É. Porque, olha, eu tava fazendo um curso na cidade do lado, Londrina, eu e minha esposa, olha, chegou o documento, tua entrevista é tal dia, no Rio de Janeiro. Falou, e por isso que eu falo, que você começa a adquirir informações que você nunca teve antes. Não, mas tem que marcar a entrevista do médico, mas tem não sei o quê. Não, mas só tem 4 médicos no Brasil, tem que ser para BH, ou você vai para Brasília. Eu falei, como assim? Mas Podia ter avisado tudo antes? nesse tempo, eu vou ter que resolver tudo isso? Assim, de forma sucinta, E se quiser, né? Se não quiser, isso. perde, pronto. Por isso que eu falo, começa ali o outro nível. Se quiser, é assim. Uma pessoa falou assim pra mim, uma falta de respeito, fui no consulado, levei uma pasta de documento, viajei da minha cidade para outra. Eu entendo a pessoa falando, viajei de uma cidade para outra, gastei, não trabalhei. Assim, a pessoa não tá errada em nada. Exatamente. A pessoa olha pra minha cara e fala assim, tá, dessa vez não, vai pra próxima, daqui a pouco você tenta de novo. Angélica, não abriu minha pasta, não viu um documento, não perguntou nada, não olhou pra minha cara. Da próxima vez você tenta de novo. Não, Eu entendo a pessoa que veio falar isso pra mim, totalmente indignada. Eu entendo, mas aqui é assim, tá bom? Se quiser. Se não quiser... Mas aí você se coloca assim, como é que é a sua hierarquia? Porque quando você tá no seu mundinho, você tem uma certa importância. Né? Não importa nem se for pro carrinho de pipoca, pro açougueiro. Que você Boa. Marca aí, depois eu passo. Boa, Você boa, se Marcelo, importante. gostei disso. Alguma credibilidade você tem em algum lugar, né? Isso. Boa. Mas quando você chega ali, você é um nada. Nada de Com nada. de dinheiro, nada. sem dinheiro, não importa sua cor, seu tamanho, seu modelo. Nada de nada. E ali você entra já tudo fechado, não sei o que, parece um tanque de guerra blindado, Boa. um carro. Aí você entra lá, e aí? Não, você não pode respirar, você não pode não sei o que, você não pode um monte de coisa. Tá, mas a mim. E aí fomos fazer, deu tudo certo, conseguimos marcar todos os pedidos médicos lá no Rio mesmo, abrir uma vaga para ver 4 vagas que eu, a Day e as crianças, para poder fazer a entrevista médica um dia antes. Tudo assim foi uma sequência de 3 dias no Rio de Janeiro que abriu as portas e fez. A moça perguntou, não perguntou nada para mim, olhou para mim mais nova, o que você vai fazer lá? Eu falei, foi saber que a gente não tá mentindo, porque senão... Quantas vezes já foi? Eu falei assim, religião. Muito bem, não fala nada. Detalhe, gente, que eles não falam nada. Se você foi aprovado, se não for. Por exemplo, quando não é, fala. Para mim, no meu caso... E também depende do status que você estava buscando. O de turismo você sabe na hora, né? É verdade. Mas você estava com outro status. Eu estava com o EB2, que é de habilidades especiais. E aí, ela falou, seja feliz. Eu falei, tá bom. Obrigado. Isso quer dizer o quê, minha Quer dizer senhora? o quê? Provou ou não aprovou? Isso. Conta logo. E aí, era dezembro e janeiro, a gente tinha uma passagem comprada. Se você nem sabia se tinha sido aprovado ou não. Porque entrou pandemia e eu vinha fazer as provas aqui. Nossa, E aí, na entendi. pandemia, a passagem foi pronta. Eu acabei comprando a passagem de um, de outro, passagem 2 anos depois, a passagem de todo mundo estava comprada. Eu olhei pra Day em casa, chega os vistos, chega tudo aprovado. Aí ela falou assim, e aí? Falta 20 dias. Vamos? Ou vamos lá e depois a gente volta. Ela virou e falou, nós vamos. E aí a gente veio. E aí, nós vamos, que ela falou pra você, era um sim, vamos de vez. Sim, vamos ver, porque ela já tinha comprado a ideia. Ah, Ela tinha demorou, mas o dia que ela falou, vamos também? Foi o tempo de Deus, né? Bora, né? Por quê? Porque ninguém conta. A gente é muito fixado num objetivo. A gente esquece do ecossistema. Esse ecossistema é assim. O que você está fazendo? Será que você está capacitado, pronto para ir? Será que as pessoas ao seu redor estão entendendo? Porque até hoje não entendem por que nós viemos. Isso aí também normal. E aí acaba acontecendo o quê? Peraí, mas a Day é a única filha, a única mulher, e nós vamos para longe de um conceito de família que todo mundo faz junto? Todo mundo toda hora tá junto? É um desafio não só para vocês, né? Isso. É para a família toda. Esse sistema ao redor, minha sócia ficou muito brava. Muito Quer brava. dizer, foi um trabalhar, né? trabalhar. Com todo mundo, não foi só com vocês. E o trabalhar, o nosso, foi assim. Eu caí uma ficha que eu falei assim, peraí, aonde que tá um romper que eu tanto brusco? Aí Deus falou assim, conversa, vários cursos que a gente tá fazendo, mas conversa com seus pais. Eu falei, deixa eu saber tua história. Eu acho que poucos fazem isso.
Meu sogro, deixa eu ver sua história. E a hora que eu percebi o enredo da história, eu percebi que todos só prosperaram quando se mudaram. Uau, Todos. olha isso. Um romper na vida deles. Eu falei assim, É isso. é isso. E eu falei assim, então, mas como é que eu posso ter tudo isso e eu vou viver com o resto da minha vida dizendo que não vou? Porque tinha um embate. E aí eu falei assim, não vou, não tentei. Eu falei, sabe o seguinte? Morrer sem saber como seria, né? Deus me livre. Perfeito. E a gente veio, nós viemos. Na hora que nós viemos, a gente chegou aqui e falei, e aí? E aí a gente tem muita falta de conhecimento. É o que falou, aqui tem muita informação de saber como funciona. Só na rotatória, eu costumo dar o exemplo da rotatória. Você chega na rotatória onde os carros param para cruzar, né? Não, mas pelo amor de Deus, ali eu fico tonto. Na primeira vez eu ficava... Mas vai pra onde essa... Quando é minha vez? Moço, posso ir agora? Posso ir agora? Aí já chegou e ficava olhando assim, eu posso ir agora? Como brasileiro, eu falo assim, eu vou quando tem um espacinho, eu vou. Ah. Não, aqui eles param, a maioria, param por ordem de chegada. Eu falei assim, uau, é diferente. Não, os detalhes, né? Realmente, tem razão. Então, quando nós chegamos, nós viemos, aí tem uma outra história à parte, que quando nós chegamos, tudo deu muito certo. Que legal, mas também teve uma construção, né? Às vezes a pessoa olha pra você e fala assim, nossa, mas do nada já tá assim. Só que se do nada foram 4 vindas antes, Deus preparando todas as coisas, trabalhando todas as pessoas. E aí você trabalha resiliência, paciência, fé, trabalha um monte de coisa. Esse do nada, olha, levou coisa, viu, pra do nada. A Dai fala isso. Ela fala assim, Marcelo, não é do nada. Eu falei, não é Deus, mas a gente também pagou um preço. Esse preço pago de abdicar de tudo, porque assim... Vamos de férias na praia? Não, a gente tem que ir lá fazer tal coisa. Olha, tem documento, tem que fazer um curso, porque a gente está mal emocionalmente. Como é que vai ser? Você tem um preparo de 2 anos, pelo menos, para falar assim, olha, agora eu acho. Quem sabe, sim. Então, Aí a gente só sabe na hora que passa, porque aqui é a provinha, né? Isso. Eu não falo assim, ó. Ai, mas de novo esse mesmo problema. Então eu falo, amigo, você está de novo passando as mesmas provas, é porque não passou. Então, para passar de ano, tem que passar na prova. Isso. Passa na prova, vai mudar. Não pense que vai ficar fácil, não. Só vai mudar. Você foi promovido, né? Passou da primeira série para a segunda, para a terceira. Você vai sendo promovido, vai aumentando o nível de desafio da prova. E aqui tem esse grande presente, que nós estamos buscando ainda, está há pouco tempo aqui, mas nós estamos alcançando exatamente o que eu não queria para a minha vida. Alcançando o que você não queria? Como assim? Desculpa. Estou alcançando aquilo que eu queria para minha vida. Ai, que susto. Você me assustou agora. Obrigado. Eu falei, acho que ele tá com inglês e português na cabeça. Que é o quê? Aqui tem uma superação praticamente diária. Aquilo mas você acha que isso aqui é um problema? Não. Você acha que isso aqui seria um... Não, no Brasil talvez seria um problema. Aqui não. E o que você não imagina que seria um problema aqui? Exato. Tem os dois lados da moeda. Mas tem uma resiliência. Então, assim, você tem que ser muito resiliente, você tem que conversar, você tem que sair da zona de conforto. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Olha, eu vou aqui, tem a sogra, a mãe tá aqui. Não tem ninguém, mas eu não conheço ninguém. Então, teu vizinho passa seu melhor amigo, sua família. Ter um ecossistema saudável muda tudo, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas aqui a gente sente mais. Porque aqui é meio que, tipo... Não tem outra pessoa. Lógico que você vai escolher com quem você vai caminhar, claro, óbvio. Uma pessoa inteligente, ela vai escolher com quem ela vai caminhar. Mas você não tem, como você falou, a tia, a avó, não sei o quê. Então, você precisa de uma rede de apoio, muda tudo, né? Muda. E essa sensação de segurança. Que ao mesmo tempo você fala assim, se aconteceu uma coisa, eu vou pro hospital. E como é que faz? Não, mas você tem que estar com o inglês bem para poder resolver. E aí nessa vinda, eu continuo trabalhando na minha área. Eu faço o que eu fazia lá. E como é fazer aqui o que você fazia lá? Pra gente entender um pouco esse... Nesse tempo de formação, eu acabei criando algumas bases de tratamento. Então, é até diferente. Muitas vezes a gente vê o pessoal chegando e falando assim, olha, eu fui trabalhar em outras coisas para depois vir para a minha área. Eu não tive essa experiência. Quando eu cheguei, teve a possibilidade de eu ir trabalhar numa clínica e o proprietário estava passando por algumas alterações de saúde, então eu caí, uma coisa que eu falei assim, você já viveu aquela coisa na hora certa, no momento certo? Eu vivi. Entendi. Então aquilo foi muito legal, foi onde eu pude permanecer por 1 ano e meio,
E aí, concretizar esse sonho que já veio do Brasil de abrir o nosso espaço. Que legal. Então, foi esse meu tempo aqui foi esse. E aí, obviamente, entendendo, falou assim, olha, eu quero fazer isso. O que tem que fazer? Não, ninguém sabe. Você vai atrás. Isso é uma licença, mas ninguém te... Você vai descobrindo. E aí, eu fui fazendo essas etapas todas para chegar. Então, assim, é gostoso. Porque é uma coisa que você domina, que você já tem o prazer de fazer, você já pode estar ajudando os outros, aquilo que você já fazia do Brasil, então você não tem que se reinventar nesse sentido. Isso é verdade. Né? É verdade. Você passa outros desafios. Isso. Porque muita gente fala, eu também tive o privilégio de já vir para minha área, que eu amo, sou apaixonada. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio, não tenho o que discutir. Perfeito. Mas não quer dizer que eu não passei outras coisas. Isso. Porque no começo o pessoal falava assim, nossa, você não limpou uma casa? Nossa, mas você não fez uma faxina? Eu falei, gente, como se eu fosse um ET. Uhum. Eu não passei esse desafio, mas passei outros. Você não passou o desafio de ir para uma obra, de ir para uma construção, de ficar no sol, cortar grama. Ok, mas você não tem menos valor por causa disso. Não. Você passou outros desafios. Mas é isso mesmo. Porque quando a gente hoje, quando você fala, até vai criando esse pensamento mais concreto na minha mente. Porque, olha, o que você vai fazer? Não, eu tenho que ir para lá para saber como funciona. Olha, eu cancela tudo porque eu estou estudando para passar na prova. Não, eu estou atrás da documentação toda de mestrado, de graduação, para traduzir, mandar para cá para reconhecer. Então, assim, realmente foi uma construção. E como a gente está ali na rotina, eu acabo nem olhando. E eu gosto de ressaltar, primeiro, que é o que você acabou de falar, você também se percebe, e às vezes quem está em casa, ou qualquer lugar, né, que esteja ouvindo agora, pode repensar, porque tem uma coisa que me mata. Não dói mais, graças a Deus, né? Mas eu sempre paguei um preço muito alto, assim, de estudo, de abrir mão, de final de semana, de noite, de não sei o quê. A pessoa fala assim, você tem o dom. Dom, minha filha? Dom? Você tá de palhaçada com a minha cara, né? Pode ser, mas foi montado. Eu posso até ter uma habilidade, mas a entrega... Oh. Mas... Então, a pessoa às vezes fala assim, ai, do nada, Marcela, chega aqui, aí já tá na clínica. Amiga, se do nada... Então, às vezes, a pessoa está num momento desafiador e eu entendo que ela é... Mas ela não é a única e dá para vencer esse desafio. Só não pode parar. Porque a única certeza que você tem que não vai dar certo é se você parar. Perfeito. Agora, se continuar, é possível. Ninguém falou que é fácil. O importante é que seja possível. Eu acho que essa dica é preciosíssima. Você que está assistindo, que está interessando. Existem outros caminhos. E eu falo assim, o caminho de Deus não é pesado, porque quem carrega o fardo é Ele. Uhum. Então, assim, eu tá querendo vinho, pera, fuça, gasta o seu tempo, muitas vezes que você tá fazendo uma socialização, e gasta o seu tempo investindo no seu futuro. Vai fuçar, vai conversar com alguém, vai atrás, pega alguém que pode te ajudar a traduzir, liga, que você vai descobrir coisas. Que aí eu acabei, aqui que eu presenciando isso, que eu falei assim, nossa, como é que você conseguiu? Não, mas eu fui atrás da pessoa, fui atrás. Liguei, a moça falou, só manda o documento. Tudo bem, esse documento eu já tinha feito a formação antes. Mas era só mandar o documento. E você não sabia? Não. Porque o pessoal tá falando, não, você tem que frequentar 2 anos. Eu falei, mas eu já fiz isso, não dá para validar? Não dá. Aí eu liguei para outro lugar... outra característica que eu já acabei de perceber em você é dos meus. A história do não dá, para mim, não funciona. Não dá. Então, eu penso assim, né? É um gatilho. A pessoa fala assim pra mim, não dá. Aí eu penso assim comigo, então eu vou fazer dar. Né? Porque tem que ter um caminho. Isso. Não tô falando que você vai burlar o sistema, não é isso. Não. Mas é não se contentar com o primeiro não. Isso. Ir atrás, pesquisar, se informar. Você se informou em tudo. Fez tudo, não dá? Ok, mas eu fiz a minha parte de ir atrás de todas as informações. Tem gente que no primeiro não... Outro dia eu entrevistei uma pessoa, foi sensacional. Acho que ele já tinha falado com vários advogados. 6, 7 advogados. Eu não vou lembrar exatamente o número agora. E ele falou, já não aguento mais, vou embora. Porque meu caso não tem como, porque veio pelo México, fez besteira. Era um caso muito, muito, muito complicado. Aí ele falou, vou falar só com essa. E eu vou embora, porque eu já cansei, não dá mais. A mulher falou assim, pois eu vou pegar a sua casa. E nós vamos conseguir. E a pessoa fez, foi negado, foi isso, foi aquilo. E foi atrás do visto, conseguiu o visto. E eu achei muito legal ele falando, sempre tem uma solução. Uhum. Então, não deu desse jeito, pega informações, fala com mais pessoas, procura outros especialistas. Não se limita ao primeiro, não. Já falei, não deu, né? Fazer o quê? Vai atrás, pelo amor de Deus. Isso. Vai atrás daquele que já conseguiu. Porque eu falo assim, a gente fala,
A gente tem um curso no Brasil que é online, a gente fala assim, agora que você chegar num nível de transbordo, significa que já não cabe dentro de você. Então, quando você encontra alguém que você quer fazer aquilo que ela faz o que você quer fazer, e ela te entrega alguma coisa, ela está transbordando. Então, vai atrás dessas pessoas. Que sempre tem. Sempre tem. Sempre tem alguém que vai te inspirar, que vai... Mas também sempre tem aquele que vai criticar, que vai ser negativo, que vai te pôr pra baixo. Sim. A gente só precisa escolher com quem vai falar. Perfeito. É? E já basta, eu falo que já basta nós mesmos para poder ficar triste. É verdade. Então, Voluntário. vamos já procurar então um ecossistema Isso. melhor, né? Perfeito. Caminhar do meu nível para cima. Pelo menos. Emocionalmente, espiritualmente. Claro, cada um tem a sua crença. Mas eu vou caminhar com uma pessoa. Se eu tô andando por fé e a pessoa fala, não vai dar certo. Ih, não sei o que. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Eu perguntei. Isso. Mas Eu morro de vontade. Olha, Deus é bom. As pessoas não leem pensamentos, porque senão eu tava perdida. Eu tô falando sério, Marcelo. A pessoa fica, a Angélica é muito difícil. A Angélica não vai dar certo. Eu penso assim, eu não respondo, eu fico, é difícil pra mim, mas pro meu Deus não é, né? Porque eu perguntei alguma coisa, que depois que tá lá, não é? Depois que você consegue, a pessoa fala, nossa, não, amigo. É uma jornada. E é possível para todo mundo. Uns mais rápidos, outros mais demorados, ou não. É o tempo perfeito da pessoa se preparar para tudo que vem. Exatamente. A gente esquece disso. E fala assim, você está preparado para o que vem? Eu falo assim, não, eu achava que estava. Mas quando chega aqui, com toda a documentação, com todas as... Com tudo certinho. Tudo certinho? Não, a logística é outra, a pegada é outra. Eu falo que só um imigrante entende a vida do imigrante. Perfeito. Por isso que esse podcast é feito por imigrantes, Exato. para o imigrante. Mas quem está no Brasil não pode assistir? Claro que pode se inspirar num monte de história. Mas o meu foco é que a pessoa que está aqui, para que ela entenda que ela não é a única que passou por isso, que é possível, que tem um caminho. E nessa experiência toda, aí, nesses 6 anos fora do Brasil, né, com vários tipos de experiência, agora com família, com filhos envolvidos, o que você extrai dessas experiências? Eu tenho uma coisa para mim que a gente só é um instrumento. Porque assim, a gente vai, nós vamos morrer. Graças a Deus, né? Você imagina eternamente. Mas assim, o que a gente vai fazer? Então eu sempre eu gosto de ganhar dinheiro, gosto das coisas de carros, gosto. Mas eu acho que o maior presente, o dinheiro, é aquele conhecimento que você não paga. Que você não tem como pagar. Eu falo que o príncipe da Inglaterra, ele podia fazer nada, mas ele foi servir exército. Ele foi fazer uma coisa, mas não precisa. Mas ele resolveu largar o trono e foi para a Califórnia. Por quê? Então, quando eu extraio isso tudo, eu falo assim, a gente tem que servir para pelo menos, eu falo para as minhas filhas se ferem melhores, abrir a mente. Entender que elas têm uma ferramenta que vão fazer dela desde criança, que aquilo vai ser uma ferramenta diferente, um mindset diferente, um comportamento diferente. Legal. Que aí automaticamente a vida se torna fácil. Que legal. Porque aí eu falo assim, esse é o propósito. Por quê? Pô, elas vão casar, fala pra Dai, fala assim, Dai, primeiro... Quantos anos elas têm agora? Com 13 e 9. Vai fazer Nossa, 10 achei agora. você um pai muito moderno. Tô brincando, é porque eu vejo os pais falando assim, não vamos tocar nesse assunto. Eu falo, mas sua filha vai casar com 40, quer acabar com a menina. Uns pais tudo assim, não. Você é o primeiro pai que eu vejo falar, não, ela vai casar. Ela vai. Legal. Eu abro a porta do carro. Não frequentemente, né? Entendi. Eles também somos humanos. Mas eu abro a porta do carro de propósito Pra ela ter uma boa pra referência. ela ficar mal acostumada. Legal. No sentido assim. E aí, Eu entendi. Assim, a hora que eu quero chegar não vai ser... Não vai aceitar nada menos que isso. Então, assim... Isso que você está falando, eu sei do que você está falando, talvez nem todo mundo saiba. Então, eu vou só explorar um pouquinho mais. O pai é o primeiro amor de uma menina, né? Do primeiro homem, a referência de homem. Então, às vezes, o pai, que é mais relaxado, que fala, que bobagem. Bobagem, você está dando para sua filha o molde do que ela deve aceitar ou não. Perfeito. Então, você está colocando uma régua... a régua é essa, viu? Ela, quando chegar umas coisinhas assim, ela fala, não quero isso, não. Porque ela não está acostumada com isso. O padrão que ela tem é outro. Então, como pai, você está forjando a identidade delas maravilhosa. E eu, primeiro, quero te parabenizar por isso. E fiz questão de ressaltar, porque certamente tem pais ou mães assistindo a gente e que não sabiam dessa informação. Porque eu não sou dessa informação por muitos anos. Faz pouco tempo, coisa de 10 anos que eu vim saber sobre isso. E, às vezes, quando você tem, principalmente filhos pequenos, é maravilhoso. Você molda o que é bom, o que é princípio, o que é valor, o que ele merece nessa idade. Porque
uma coisa aqui também é muito forte, né? Aqui você consegue as coisas, todo mundo me fala. O acesso é muito fácil. Eu falo, Marcelo, calma. Que o acesso... o acesso... E realmente a gente observa isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo 83% de índice de separação. Então, isso... eu falei, uau! Infelizmente, é muito alto. E aí eu olho para minhas filhas crescendo aqui, eu falei, peraí, então qual vai ser o padrão? Então, claro, eu sou homem. Então, assim, elas vão assistir todos os filmes dos Vingadores comigo, óbvio. Claro, não é assim, já não fui maquiado, assim. já, claro. Mas eu tenho meninas. Então, quando eu construo isso, eu vejo que elas estão entendendo, ainda mais nesse conceito que elas vão pro college, né? E saem daqui. Eu falei assim, elas já têm que entender que elas têm acesso. Eu fico brincando certinho. Falo, olha, filha, como é que tá assim? Como é que era no Brasil? Olha, a gente tá querendo ir pra Disney. E agora? Agora à tarde você tá indo? Olha que legal, você faz isso. Essa consciência. Maravilhoso, parabéns. Olha aí uma chave poderosa para as pessoas. Uma aplicação prática de trazer a consciência para esse jovem, para esse adolescente, do antes e o depois, os benefícios, os desafios e conseguir valorizar. Porque, infelizmente, uma das coisas mais desafiadoras, não só dessa geração, a nossa também, mas acho que essa um pouco mais, é da gratidão, de dar valor às pequenas coisas, de dar valor ao que não tem preço, e sim valor. Isso. E vai construindo isso, porque aí a hora que começo a ver os comportamentos dela, eu falo, legal, fixou. Legal. Então a gente começa a dar uma acalmada no coração. Mas é isso, porque lá na frente, eu vejo todo o pessoal mais velho. Todo pessoal mais velho acaba, graças a Deus, no Brasil, tendo uma condição e tal. Mas eles não querem dinheiro. Eu vejo meus pais praticamente sozinhos, né? Porque a gente tem pra cá, meu irmão mora no Canadá. E aí... É que meu pai foi o primeiro a sair, olha que legal. Que ele despertou isso nos filhos também, né? Ele foi o primeiro a sair da família. Então ele rompeu a barreira de falar assim, vou para fora do país, vou estudar. E aí os irmãos muitas vezes foram, aí eu e minha irmã fomos. Então, assim, esse entendimento desse prazer lá na frente, que o seu filho vingou, né, deu certo, eu acho que é plantado agora. Então esse é o maior prazer. E eles observam tudo, né? Total. Uma vez eu tive... Meu filho já é adulto, mora na Califórnia. Sozinho, rala, faz, acontece. Incrível, assim. O homem que ele está se tornando é maravilhoso. Porque saiu daqui um rapaz, mas ele resolveu, é o sonho dele, enfim. Aí, outro dia, eu sempre compartilho tudo que eu tenho de conhecimento, de informação. Porque eu amo esse assunto comportamental e ele também gosta muito. Nós tivemos muito desafio na fase da adolescência dele e foi entender o mundo dos comportamentos que nos ajudou demais. E ele gosta disso. Aí, outro dia, ele me mandou um play do mercado, né? Um brasileiro que eu não conhecia. Eu falei, nossa, filho, eu não conheço esse daqui. A resposta dele, eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele falou, eu sei que não conhece. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, porque se você conhecesse, você já teria me apresentado. Ou seja, ele tem uma clareza tão grande que tudo que eu sei, eu vou transbordar na vida dele. Que tudo que eu aprendi, eu vou compartilhar com ele, que se minha mãe não me passou, é porque ela não conhece. Eu achei isso maravilhoso. Pode parecer simples, mas foi... ele me mostrou de maneira muito simples a confiança de que ele tem. Se minha mãe não fez por mim, é porque ela não teve esse acesso. Porque certamente ela faria. Que seja um vídeo na internet, uma informação nova. E nesse dia eu achei tão interessante o quanto eles nos observam em coisas que... Direto. Nunca que eu ia imaginar que ele tinha essa percepção de mim. Só que, infelizmente, a gente só vai perceber isso quanto muito mais velho. Por quê? Porque é aquele filho que está ligando. É aquele filho, pai, lembrei do teu doce. Então... E outra, a distância também faz isso, né? Isso. Porque hoje eu falo com meu filho, tenho um relacionamento com ele melhor do que quando ele estava aqui. Porque o fato de estar longe, e a gente vai descobrindo tudo junto, porque na Flórida tem uma lei, um processo, tem um jeito. Na Califórnia tem outro. Então, às vezes ele fala, eu tive um acidente de trânsito, você pode me ajudar? Primeiro que a mãe quase morre e tem que fingir plenitude, né? Acidente de trânsito, meu filho? Como assim, moça? Você tá falando comigo, tá bem, né? Não. Subconsciente fala, né? Primeira coisa que eu tá falando. Ninguém morreu. Então, calma, que pra tudo dá um jeito. Vamos ver. E aí, escuta, enfim. E ele passou várias coisas lá que eu falo, pelo amor de Deus, como é que aguenta? E você pode me ajudar? Você pode me indicar? Você conhece tanta gente. Indica o advogado, eu conheço tanta gente aqui. Eu não consigo te ajudar aí. Então, é um exercício, assim, porque é o mesmo país, mas são estados diferentes, com demandas, com leis, com tudo diferente. Então, é um aprendizado com várias coisas. Tem gente que fala assim para mim, minhas crianças estão crescendo, o ninho vai ficar vazio. Eu pensava, nada, não, que vem pela frente. Mas são experiências diferentes, cada um tem a sua. Mas
a distância, isso que você falou do seu pai é bem legal, né? A distância mostra muita coisa. Os detalhes que você lembra, né? Uma ligação que fez. Hoje meu filho falou assim pra mim, eu mandei um áudio ontem à noite pra ele, ele só escutou hoje. Ele falou, ai, que gostoso ouvir sua voz. Mas ele ouve todo dia minha voz. Mas às vezes, num dia mais assim, ai, que gostoso ouvir seu áudio, obrigado. Porque todo dia abençoo, falo com ele, sou carinhosa. Tô aqui, não tô lá, mas tô lá, entendeu? Tem que marcar presença, né? Criar memórias ainda que seja à distância. Então, são detalhes que a gente valoriza num momento que você não pensa sobre isso, né? Eu gostei de sua fala, na fase adulta, na velhice é que você vê, a pessoa não está buscando mais dinheiro, ela busca outras coisas. Mas você falando me trouxe a memória. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 2 meses na Itália. E aí, quando eu fui, lá eu tive um outro burnout. Porque estava sozinho. Foi a primeira vez que eu saí sozinho. Então, por mais que eu tivesse feito aquele curso de italiano e tal, eu entendia. Então, eu fui fazer um estágio, um curso, não sei o quê. Chegou uma hora que eu estava sozinho. E eu sempre fui criado todo mundo junto. Então, eu tive um burnout. Aí, eu liguei chorando pro meu pai. E meu pai, ele falou, não, meu pai é muito de ação. E mexeu com os filhos dele. Falou, não, vamos antecipar essa passagem, vamos pagar. Pode vir embora. Eu olhei, respirei. E algo falou assim, mas meu pai também ficou sozinho lá em Portugal nesse tempo todo. Aí eu olhei e falei, não, eu tenho que aguentar. Nossa, que legal isso aí. E aí, a hora que eu falei, tem que aguentar, eu aguentei, fechei os 2 meses. Mas aquilo deu um salto. Por quê? Porque eu entendi que eu sobrevivo a essa solidão, mas que ao mesmo tempo eu não sou sozinho. Que aí eu pude olhar mais para cima, legal, eu pude perceber que era um momento, eu pude entender que as dificuldades, as ferramentas que eu vou adquirir têm um preço, isso faz parte do jogo. Isso me trouxe para um outro nível. Olha. E a hora que eu volto para quem ficou sempre ali, fica falando mal da vida dos outros. É um tempo gasto com outras coisas que não são essenciais. Então vai mudando mais de construir. Maravilhoso que você comentou agora. Maravilhoso, porque certamente tem alguém agora falando, ai, não aguento mais. Isso. Deu pra mim. Isso não é vida. E não sei o quê. E outra coisa linda, né? Que eu acho que mais lindo nas famílias e na sua história é um legado. Você deixar um legado, né? Você deixar essa mentalidade de falar assim, poxa, mas meu pai passou por isso. Outro dia, meu filho passou um desafio muito... Ele passou vários na Califórnia, mas ele passou alguns bem pesados. E aí ele falou exatamente essa frase pra mim. Ele falou, não posso desistir, porque você nunca desistiu. Aí eu falei, caraca. Eu falei, filho, mas você pode recalcular a rota, você pode fazer de outra maneira, não precisa ser pesado. Ele falava, eu não posso desistir. Você nunca desistiu. Então, a gente não tem noção, mas as nossas digitais estão ali, né? É que nós geralmente nos sentimos sozinhos. E aí talvez esteja uma dica importante. Nós nunca estamos sozinhos e nós também achamos que a nossa história é única. Então, a minha dor é única. Não venha se intrometer na minha dor, é verdade. Só eu sei o preço dela. Boa, Marcelo. E realmente, tudo bem. No que você passa, eu não passo. A percepção de dor é toda diferente da minha. Mas não é única. Mas então vai buscar da onde você veio e pergunta para essa galerinha qual foi o preço. Perfeito. E aí, meu pai, ele foi com câncer de próstata, de bexiga. E durante 4 anos em Portugal não aconteceu nada, porque cabeça dura. Então ele foi e não aconteceu nada. Pisou no Brasil, parece que o corpo resolveu. O corpo fala, agora eu tô seguro, bora lá. Então ele foi com dificuldades. E a hora que eu, adulto, resolvi perguntar da vida dele, porque a gente deixa a vida me levar, a gente ignora. Falei, deixa eu ver aqui, qual é o preço que ele pagou na vida dele? Gostei disso. Nossa, tô pagando pouco. Não, gostei. Acho que essa dica que você deu, ela é preciosa demais, né? Da pessoa, eu até vou sugerir isso para as pessoas, né? De repente, olha para a sua história e pergunta para sua família qual que foi o que você já passou. Perfeito. Momento precioso. Eu falei que ia ser maravilhoso. Eu falei que ele tinha pouco tempo de América, né? 2 anos não é muita coisa, mas pode ser muita coisa, dependendo da intensidade que se vive. Olha o tanto de preciosidade que ele já liberou aqui. Eu vi muitas chaves preciosas. A gente está partindo para o final. O que você, de repente, quer compartilhar ou falar, que mais você gosta, né, no momento que você está vivendo, do seu trabalho? Você é livre para dar a sua mensagem final, compartilhar aqui. Você já agregou muito, foi extraordinário. Mas o que você gostaria de compartilhar com a gente, para finalizar? Se você quiser falar ali para aquela câmera. Eu faço o que eu gosto. Eu trabalho com saúde, eu vejo a saúde de multiformas. Não é só o físico, não é só o químico, não é só o emocional. Mas isso eu percebo que foi construído em cima de um propósito. Ele veio. Então, deixasse uma dica, vá atrás do seu propósito. Que isso
vai te gerar uma resiliência quando você precisar, uma força quando você precisar, e vai te trazer uma eterna satisfação. E por consequência, vai vir o dinheiro, porque é inevitável. Afinal de contas, você também tem que ser reconhecido por aquilo que você faz. E aí tá tudo bem. E aí os seus filhos vão olhar para você e eles vão falar assim, interessante essa receita de bolo. Eu acho que eu vou reproduzir. E aí você fica tranquilo, porque também a próxima geração já tá melhor. Aí vai te dando tranquilidade, meu querido. Incrível. Muito obrigada mais uma vez. Foi extraordinário. E você pode deixar o seu comentário. Tenho certeza que você vai gostar de saber, né, Marcelo, o que as pessoas acharam, o que elas aprenderam. O que você aprendeu nesse bate-papo que foi incrível. O que você pode compartilhar. Marca alguém que você queira que saiba sobre isso. Já indica para todo mundo, porque lembra do seu ecossistema. Quanto mais pessoas saudáveis, quanto mais pessoas positivas, quanto mais pessoas na mesma visão que você tiver ao seu lado, melhor é para você. Então, de forma intencional, compartilhe esse podcast para mais pessoas. Porque pensa, eu creio que nenhum pai vai dar para um filho a visão de algo que ele não queira entregar. Então, se você pode sonhar, você pode realizar. É só viver a jornada, é só viver o seu processo. Então, vai, até a próxima. Levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.